Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje eu não vou dizer para você que é um dia especial, mas é um dia super especial. Nós estamos apresentando as parábolas de Jesus. Esse é o episódio de número 69 e é o final do nosso curso. Sim, é o nosso último encontro dessa série As Parábolas de Jesus. Estamos em 28 de novembro de 2021. Vamos terminar esse curso com a última parábola, que é o fariseu e o publicano. Então nós terminamos hoje. Quero dar as boas-vindas a você. Foi uma jornada maravilhosa. Eu sempre tive no meu coração fazer esse curso, esse percurso em todas as parábolas, metáforas, comparações que Jesus fez. E hoje chegamos ao fim, quase 1 ano e meio de gravações, 69 episódios de mais ou menos 1 hora, com bastante calma, com tranquilidade, porque o nosso trabalho aqui é para aqueles que gostam de estudar, de pegar as escrituras, separar um caderno, de olhar as passagens, comparar, orar, receber aquela intuição da palavra, sentir uma relação de intimidade com o autor das escrituras. Eu não digo os autores, os mais de cerca de 40 autores, mas nós falamos assim, o verdadeiro autor das escrituras, aquele que inspirou os cerca de 40 autores a formar cerca de 60 livros. 60 livros de sabedoria, 5.000, 6.000 anos de história humana, de vivência, de experiência, da família, de guerra, de exército, de amor, de processos crísticos e anticrísticos, de luz e de trevas, enfim, algo maravilhoso. E que nesse trabalho, as parábolas de Jesus, Jesus encerra de uma maneira, encerra no sentido de faz conter uma essência do conhecimento extraordinária. Como nós dizemos, é sem comparação na literatura universal. Não há uma mente que tenha produzido um conjunto como esse de parábolas, de comparações e que consiga explicar coisas tão incríveis. Então recomendo a vocês, se vocês perderam, estão pegando esse capítulo, vão lá no YouTube, digita aí no Google Consciência Hebraica, vão no nosso canal do YouTube ou do Telegram, se você é inscrito no Telegram, ali tudo está publicado. Você vai lá no YouTube na playlist Parábolas de Jesus, você tem os 69 episódios publicados lá para você poder assistir. Então vamos ao nosso trabalho de hoje. O curso hoje não tem hora, não tem um horário certo, nós vamos até o final, concluindo o trabalho desse nosso curso. Então, como sempre fazemos aqui, nos ventos do nosso Consciência Hebraica, explicamos um pouquinho, Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, retirando o máximo possível a influência greco-romana, que permeou toda a interpretação bíblica. E veja porque parábolas e metáforas não têm comparação na literatura e no pensamento universal. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos a você esse curso para que você possa navegar, viajar conosco. O tema do reino, essa parábola do fariseu e do publicano, é a insuficiência humana diante da verdade. A única solução, a misericórdia divina. Isso vai ficar bem claro diante do que nós vamos ver. O material está em Lucas 18, de 9 a 14. A parábola é chamada parábola do fariseu e do publicano. E nós sempre falamos, não há uma única explicação, nem a melhor, nós damos a nossa perspectiva. Nunca o símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado, é sempre uma aproximação. A gente procurou fazer um trabalho ligado a tema, contexto, leitura, termos, história e fazemos os nossos comentários. Quando é aplicado, nós fazemos o símbolo e o simbolizado. Essa parábola do fariseu e do publicano
o contexto lá de Lucas é o seguinte: antes dela tem a cura dos 10 leprosos, parte do sermão profético, né, que Jesus trata de elementos ligados ao fim, ao Apocalipse, e depois o juiz iníquo. Depois dessa parábola tem a bênção de Jesus aos meninos, o jovem rico, e Jesus anuncia a sua morte. É aí que essa parábola está. Bom, que conceitos nós vamos ver aqui na parábola do fariseu e do publicano? O parâmetro para a verdade é real em todos os sentidos. Bom, aqui nós entramos numa primeira premissa, né? Para que essa frase seja válida, você precisa considerar que a verdade seja algo possível, né? Se você de cara me disser a verdade, não há nenhum parâmetro para a verdade, né? A verdade é uma abstração, a verdade é uma ilusão, a verdade é uma fantasia, bom, paramos aqui com a nossa conversa, né? Com a nossa lógica, porque ela para você será inútil, né? Mas, mesmo assim, como não há só você no universo, né? Mesmo se houvesse, teria eu aqui, né? Então ela fica se tornando válida quando alguém considera ser possível que a verdade seja algo real. Então, quando nós dizemos aqui o parâmetro para a verdade é real em todos os sentidos, o que nós queremos afirmar? Que quando há uma atitude humana pró-verdade, favorável à compreensão da verdade, que a verdade, em todos os sentidos, ela se faz presente na vida desse ser humano. Que em todas as dimensões, a verdade vai sendo entretecida, costurada, ela vai se apresentando, ela vai te comovendo, ela vai te sensibilizando. Quanto mais você der a ela crédito, quanto mais você exercer fé na verdade, que há uma verdade, mais essa verdade vai se tornando bela, sutil, elegante, clara, amadurecida e vai tocando o teu interior. E se você considerar que não há verdade nenhuma, bom, então o processo está todo terminado, para você isso não vai acontecer. Né? Então, é o primeiro tópico de colocação dessa parábola do fariseu e do publicano. Segunda questão, né? Ela se manifesta externamente e internamente a cada indivíduo. Então, assim, nós não propomos, não compreendemos que haja uma verdade objetiva a dois indivíduos, né? Ou seja, que eu possa pegar a verdade e externá-la e torná-la um fato acabado, um fato conclusivo, um fato indiscutível, um fato inquestionável, né? A verdade, pela citação que eu lembro, essa citação é do Gandhi, ele diz que a verdade era dura como o diamante e suave como a flor do pessegueiro, né? Ele usava essa expressão. Por que ele dava essa coisa tão antagônica para o mesmo objeto, né? A verdade ser uma coisa tão dura como o diamante, mas ser tão suave? Porque ela se desfaz, né, à medida em que você a agarra, a aperta e a estraçalha, né? E quando você não a toca, quando você a contempla, ela fica tão bela e tão suave. É como cientistas que destruíssem uma flor ou uma mulher bela procurando achar a beleza. Aonde que está a beleza, né? Em que ponto encontraria-se a beleza? E isso é impossível de você cavar e encontrar a beleza, onde ela está, né? Porque a beleza é um composto de muitas coisas. Lembrando que uma pessoa pode ser externamente muito bela e ser uma pessoa horrível. Então, essa beleza não seria bela, né, se isso acontecesse, né? Então, nós
afirmamos aqui, né? Ela se manifesta externamente e internamente a cada indivíduo. Então, se você compreendê-la, buscá-la, se você amá-la, se você desejá-la, se você exercer fé nela, der crédito a ela, ela vai se manifestar dentro de você e ela vai se manifestar fora de você. E para um outro indivíduo do teu lado, um companheiro que também tem a mesma esperança, isso vai acontecer. E por que ela não pode ser objetivada para duas pessoas ao mesmo tempo? Porque isso anularia o arbítrio, né? O arbítrio é a peça fundamental do animal hominal que nós somos, da experiência humana. Se você perguntasse qual o sentido cósmico da vida humana, é o arbítrio, é o fato da escolha, é o fato da atitude, é a individualidade que é o processo mais precioso do universo. E se a verdade fosse uma coluna de fogo que ficasse aberta aí para que todos vissem e fosse objetiva a todos, ela seria inquestionável e aí o arbítrio estaria sendo rompido, porque alguém que quisesse negá-la não conseguiria. Então a verdade precisou se tornar algo tão precioso, belo e uma coisa tão real para quem crê nela, para quem exerce fé nela, para quem a procura e a ama, mas pode se tornar algo completamente irreal para quem não tem interesse nenhum nela. Esse é o ponto, esse é o papel da verdade, essa é a estrutura da verdade, é assim que ela foi construída para ser expressa no universo. Então, por isso, ela se manifesta externa e internamente somente a cada pessoa, um por um, não coletivamente. Ele, né, o parâmetro para a verdade, né, pode ser ensinado e publicado, né? Quando nós falamos assim, criamos uma diferença entre a verdade e um parâmetro para que você acesse a verdade, é apenas para novamente afirmar que, como ela é uma experiência subjetiva, como ela é uma experiência individual, uma experiência de individuação, ela vai se dar na proporção, na medida, no tamanho, na sensibilidade de cada pessoa. Mas o parâmetro que aponta para ela, esse é um parâmetro que é fixo, né? O parâmetro para a verdade, que é o propósito da divindade, a própria divindade, a realização da divindade, é esse o parâmetro para a verdade. Então nós temos uma divindade que realiza a sua realização inefável, incognoscível, mas que é apresentada ao ser humano de uma maneira que possa ser tangível, que possa ser tocada pelos sentidos, pela intuição, pela razão, pela inteligência, pela emoção de cada um de nós, né? Então, ela pode ser ensinada, ela pode ser publicada, só basta uma condição: que ela seja querida, que ela seja procurada, que ela seja desejada, né? Porque se ela não for nada disso, então ela se desvanece, né? Genericamente, ela é aplicada a todo ser humano, né? Genericamente, ela é aplicada a todo ser humano. Por que genericamente, né? Por que não objetivamente? Né? Por que não substantivamente, né? Por que é de forma genérica? Novamente, é porque ela não pode ser algo objetivo, senão ela afetaria o arbítrio, né? Se ela pudesse ser um objeto que fosse colocada para várias pessoas. Na verdade, ela até foi um objeto humano, né? Jesus foi a maior verdade manifesta no planeta Terra. Não há nenhum parâmetro da verdade que aponte para ela de maneira mais clara e nítida do que o Messias hebreu. Jesus foi a própria verdade
da maneira mais intensa que é possível ela se manifestar na vida humana, na Terra, na história humana. E, no entanto, muitos não fizeram caso nenhum dele. Muitos estiveram diante dele e não o reconheceram. Por isso que nós voltamos a afirmar. Então, genericamente, ela é aplicada a todo ser humano. Se houver do arbítrio do ser humano a atitude dele se tornar aberto à verdade, se ele tiver interesse na verdade, se ele tiver desejo, se ele quiser intuí-la, se ele quiser intelig-la, né? se ele quiser cognoscê-la, né? se ele quiser com a sua mente prescrutá-la, se ele quiser conhecê-la, se ele quiser inteligir a verdade, né? Ver os sentidos dela. Então, isso é possível, né? Mas não de forma objetiva, de forma genérica, né? Ele, né, o parâmetro para a verdade, terá consequências a todo ser que exerce consciência e arbítrio. Bom, aqui, né, fica aí a afirmação, independente de você aceitá-la ou não, querê-la ou não, buscá-la ou não, né? E você pode achar que isso tudo é uma bobagem, desconsiderar, mas um dia, você vai estar frente a frente com ela. Isto é ponto pacífico de toda a Escritura, de toda a profecia, de tudo que foi revelado, né? Então, nesse estágio do universo, nesse estágio da criação, você pode tratá-la do jeito que você quiser. Você pode considerá-la, desconsiderá-la, ofendê-la, ignorá-la, aviltá-la, distorcê-la, faz o que você quiser, né? Plantio livre. Mas a semeadura, sendo livre, a colheita vai ser obrigatória, né? Então, por isso nós colocamos aqui, ela terá consequências a todo ser que exerce consciência e arbítrio. Então, qual o segredo aí? O centro da vida humana na Terra: consciência, arbítrio, que culmina em atitude, escolha, decisão, tá? Então, possa ter certeza disso, a parábola trabalha isso. Pelo comum acordo de um grupo local, ele, né, o parâmetro para a verdade, pode ser cobrado pelos indivíduos que firmaram tal compromisso. Então, assim, os discípulos de Jesus, eles compreendem e procuram viver a verdade, né? Neste caso, quando um grupo acorda determinados parâmetros da verdade, que indicam a verdade, então pode ser que esse grupo decida entre si cuidar um do outro, alertar um ao outro, colocar este parâmetro e inclusive cobrar um dos outros no grupo que esse parâmetro seja buscado, vivenciado. Mas isso só é possível se esse acordo for livre, voluntário e comum a todas as pessoas do grupo, de uma comunidade, de um grupo de discípulos, né? À medida que a pessoa não tenha mais interesse, isso imediatamente é quebrado, né? Então só vale, né, pelo comum acordo de um grupo local. Mas fere a lei fundamental do arbítrio e da autoconsciência, ele, né, o parâmetro para a verdade, ser imposto em qualquer situação para um ser humano. Então, assim, né, infelizmente, nós tivemos momentos na história humana onde a religião, mesmo a cristã, quis impor esta verdade às pessoas, condenando-as se elas não a aceitassem, obrigando elas, tirando a vida das pessoas, torturando as pessoas. Então, isto não tem nenhum cabimento com o parâmetro da verdade. Por quê? Você precisa de um ambiente completamente livre, o quanto isto for possível, para que a pessoa
aceite, creia, compreenda, ache, encontre ou não a verdade. Ela precisa fazer isso de maneira livre. Então, fere a lei do arbítrio, da consciência, da humanidade, do ser humano, você impor esta verdade ao ser humano. Você pode alertá-lo, você pode levá-lo ao conhecimento, você pode anunciar a ele, você pode colocar um alerta a respeito da sua relação com a verdade, mas não impor, isso é completamente impossível. Somente o próprio indivíduo deve concluir sua conduta e decidir reconhecê-la e mudá-la pelo arrependimento, confissão, perdão, restituição, quando assim concluir. Então, o que nós falamos aqui? Somente o próprio indivíduo deve concluir sua conduta e decidir reconhecê-la. Então, veja, eu posso até alertar, apontar, sinalizar para alguém que aquela conduta dela não é adequada ao parâmetro da verdade. Mas eu não posso fazer mais nada além disso. Só ele pode parar diante dessa colocação, desse esclarecimento e dizer, olha, é verdade, o parâmetro da verdade me indica que eu errei, me indica que não foi adequado o meu comportamento, que eu me arrependo, prejudiquei alguém, peço perdão, ainda mais, se for sincero o meu pedido de perdão e eu prejudiquei, eu procuro restituir essa pessoa da melhor maneira possível, né? Então, é aí que nós compreendemos, somente o próprio indivíduo deve concluir a sua conduta, a sua própria conduta. Só mesmo o indivíduo pode reconhecê-la e pode querer mudá-la, pode se arrepender, pode confessar, pode pedir perdão, pode restituir quando assim concluir. Então você percebe, a verdade tem todo esse contexto e essa fragilidade ao mesmo tempo, né? E por último, essa passagem nos leva a concluir que todo ser humano é e sempre será insuficiente para realizar a verdade. Então, assim, o maior dos santos, a pessoa mais consagrada, que tem a maior das boas intenções, a maior intensidade, ela vai falhar em relação à verdade. Ela vai estar em falta em relação ao real integração, a real integração do seu ser em relação à verdade. E isso nos leva a uma atitude, a de dependermos do nosso Criador, a buscarmos nele o seu complemento, a confessarmos, a mostrarmos que ele é que é suficiente, não nós somos sempre insuficientes. E para concluir de fato, né, que está além de qualquer coisa, somente um ser humano pôde viver a verdade integralmente, o Messias, né? Então, assim, na história humana, tem matemáticos que estimam em 100 bilhões de seres humanos já terem passado pelo planeta Terra. Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Mas só um viveu integralmente o parâmetro da verdade, se tornou a própria verdade, realizou a verdade integralmente, sem falhas. Esse é o Messias, é Yeshua HaMashiach, é Jesus, o Cristo. Este foi o ser humano que viveu integralmente a verdade. E agora, então, nós vamos partir aí para nós vermos a parábola, entendemos como que ela explica todos esses conceitos tão interessantes que nós estamos vendo aqui. Antes disso, vai ser interessante, olha, eu não sei se você, talvez muitos já saibam, já conheçam, seja até enfadonho, mas algumas pessoas podem não entender direito o que é um fariseu, o que é um saduceu, o que é um publicano. Então, acho que chegou a hora da gente ver esses termos. Eu vou explicá-los antes de a gente entrar na parábola, tá ok? Então, assim, fariseu, o significado da palavra, né, é separado. A palavra fariseu significa aquele que se separa, né? A duração estimada desse movimento foi 167 anos antes de Cristo, né, quase 200 anos antes de Jesus nascer, já os fariseus foram organizados, e ele dura até 73 depois de Cristo, ali com a destruição do templo, quando Roma
destrói Jerusalém. Eles criam uma lei oral, uma tradição, que são encontrados em livros como Talmud e a Mishnah. Não sei se é a pronúncia exata em hebraico essa, mas enfim. Ou seja, eles leem as escrituras sagradas, hebraicas, e rabinos, né, professores, mestres, explicam o sentido, e essa explicação é anotada, e ela vira uma tradição, né? Isso, por um lado, é bom, porque esclarece. Por outro lado, é um pouco perigoso, porque se a explicação, né, não tiver nada a ver com o texto, é que nem o que nós estamos fazendo aqui, né? Se a nossa explicação tiver harmonia com o texto, muito bem. Se não tiver, é um risco, você está nos ouvindo, né? Você vai ter que decidir isso. Mas assim, outro problema é eles acabarem dando um peso de quase palavra inspirada para a explicação. Então isso não é muito bom. A explicação que eu dou para você de um texto bíblico, você não deve ficar com a minha explicação, ela deve ser apenas um estímulo para você pegar a própria Bíblia, comparar os textos e você tirar a tua conclusão do texto, porque o texto inspirado está lá na Bíblia, não está em mim a inspiração, tá? Eu vou tentar explicar o que a inspiração trouxe. Então, isso é importante você entender, que eles acabavam dando um peso maior. Jesus, inclusive, os acusa disso, né? Fala, olha, vocês dão mais valor à tradição do que à própria palavra. Então, isso também não foi legal. Esse Talmud e a Mishnah, em conjunto com a Torá, né, que são os 5 primeiros livros de qualquer Bíblia, a Bíblia que você tem aí na tua casa, os 5 primeiros livros chama Torá em hebraico, e ela é considerada não a lei oral, ela é considerada a lei descrita, né? Eles foram criadores das sinagogas, casas de ensino. Muitos deles eram também escribas, né? Sofer é a palavra, ou seja, eles transcreviam a Bíblia, tiravam cópias delas manualmente das escrituras, né? Pessoas responsáveis pela transcrição das escrituras e também por seu ensino. São precursores do judaísmo rabínico. Então essa ideia de sinagoga, rabino, vem muito do movimento fariseu, né? Eles estabeleceram esse conceito. Lembrando sempre, né, que a sinagoga não é templo. Templo só tinha um, que era lá o de Salomão, construído em Jerusalém. Sinagogas são apenas casas de estudo, né? Como os judeus perderam o templo, as sinagogas acabaram servindo como um tipo de templo, né? Mas é apenas uma substituição, vamos dizer, temporária, e não é propícia, porque o único templo seria o que foi destruído e até agora não está reconstruído. Há profecias de que o terceiro templo será levantado e todos aguardam por isso, né? Entre as versões do surgimento dos fariseus, a mais provável é que surgiram a partir de outro grupo chamado Hassidim, que significa os piedosos, que deram apoio à revolta dos Macabeus, que é quase 200 anos antes de Jesus, em 142, 168, né? Contra o Império Seleucida, que sucedeu a dominação de Alexandre o Grande. Então, Alexandre dominou toda aquela região, inclusive a Palestina ficou submetida a Alexandre, pois Alexandre morre, os generais dele dividem tudo aquilo, dominam, e aí tem a revolta dos Macabeus, e o movimento farisaico surgiu nesse momento da história, né? Você pode depois procurar no Google aí e ver que parte é essa da história do povo de Israel. Guiados por Judas Macabeu, conseguiram independência até serem dominados pelos romanos. Então, uma coisa interessante, né? A gente conhece mais a dominação romana, né? Mas antes dos romanos eles já tinham sido dominados por Alexandre o Grande, depois pelos generais deles, conseguiram se libertar por um tempo, depois os romanos vieram, e a história que a gente conhece de Jesus já é com a dominação romana. Os fariseus também podiam ser sacerdotes e participavam do sinédrio,
assembleias que tinham poder legislativo e judiciário, né? Criavam leis e julgavam as pessoas de Israel. Cada cidade possuía um, e Jerusalém tinha o grande sinédrio, que representava a nação de Israel. Fé dos fariseus, né? O que eles acreditavam? Na unicidade do Criador, ou seja, que o Deus de Israel é um único Deus, essa é a maior máxima de Israel, né? Eles também compreendiam que os mortos iriam ressuscitar, eles compreendiam que existem anjos e demônios, compreendiam também que haverá um julgamento futuro e compreendiam e aguardavam a vinda do Messias. Então esses são os fariseus. Os saduceus, o termo vem de sadoquim, que significa justo, que procede do nome próprio de Tzadoc. Na verdade, o Tzadoc é o Zadok, que nós conhecemos aí na Bíblia. Quem conhece o Antigo Testamento vai lembrar dele. Ele foi o primeiro sacerdote do templo construído pelo rei Salomão. Seriam os zadoquistas, né? Ou que seguiram, que viam em Zadok um líder. Os saduceus consideravam-se os verdadeiros descendentes desse sacerdote, portanto, os únicos com direito ao sumo sacerdócio do templo e direção espiritual de Israel. Olha, então os saduceus, eles, desde que Salomão construiu o templo, colocou aquele sumo sacerdote, eles se consideravam herdeiros desse sumo sacerdote colocado por Salomão, e na verdade, então eles criam que eram os únicos que podiam também ser sumos sacerdotes, né? Os fariseus lá podiam ser sacerdotes, mas sumos sacerdotes eles criam que só eles tinham a tradição genética para serem tais, né? Duração estimada desse grupo, também ali do segundo século antes de Cristo, 200 anos mais ou menos antes de Jesus, até 70, que foi o período aí da destruição do templo e de Jerusalém. Formavam o alto escalão social e econômico da sociedade judaica. Eram pessoas ricas que tinham bastante recursos. O grupo tinha papéis políticos, sociais, religiosos, sendo responsáveis pela manutenção do templo de Jerusalém. É importante notar que eles não eram os únicos sacerdotes, também tinham sacerdotes fariseus, como a gente já comentou, que também participavam do Sinédrio de Israel, que era esse tipo de senado que julgava Israel. Por exemplo, aquele famoso fariseu chamado Nicodemos, ele era um fariseu e ele participava do Sinédrio, que era esse tipo de senado que governava Israel. Administravam e representavam o Estado junto aos romanos, né? Equipavam e lideravam o exército, que era muito simples, porque eles não podiam ter por causa da dominação romana. Fé dos saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Até tem uma passagem de Jesus que eles discutem isso com Jesus. Não criam em anjos também, demônios, né? Não criam em espíritos. Tinham uma atitude antirrabínica, ou seja, eles não concordavam com essa história de rabinos estar interpretando a Bíblia. Não aceitavam mestres que ensinassem tradições fora das escrituras sagradas. Então eles achavam que era só a Bíblia que você podia ler e qualquer outro texto que tentava explicar a Bíblia para eles não tinha valor. Bom, e os publicanos? Os publicanos, no Império Romano, eles eram os coletores de impostos. Existiam dois tipos de publicanos, gerais, né, que respondiam ao próprio imperador, e os publicanos delegados, que eram designados pelos publicanos gerais em cada província do império. Os publicanos eram odiados por todos, eram considerados traidores, uma vez que serviam o império fiscalizando o seu próprio povo, para recolher o imposto sobre o seu trabalho e entregar a Roma. Ou seja, Roma queria cobrar impostos, aí dominava um país, é que nem se ele dominasse o Brasil aqui, os romanos, aí eles iam chegar para mim, para você, para alguém e falar, olha, eu quero que você seja um publicano, você vai coletar os impostos para mim. Isso ia acabar acontecendo de um jeito ou de outro, porque eles iam colher impostos, né? E algumas pessoas se dispunham a isso. Logo, todas as outras pessoas brasileiras iam odiar qualquer um de nós que fosse coletar impostos para o dominador, apesar de que isso tinha que acontecer de uma maneira ou de outra. Muitos deles eram corruptos e cobravam mais do que o determinado,
enriquecendo pessoalmente com isso. As pessoas religiosas consideravam pecado conviver com um publicano. Olha só como a coisa era grave. Jesus buscou vários publicanos para segui-lo. Mateus, por exemplo, e Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Foram 2 exemplos. Alguns deles conseguiam esse cargo adiantando o dinheiro para o império. Depois recuperavam cobrando os impostos, mais juros, multas e uma comissão pelo serviço. Isso eu achei interessante, né? Roma pegava uma região e leiloava ela, falava, olha, quanto você acha que vai colher de impostos aqui? Ah, vou colher tanto. Então você adianta para mim, o que você conseguir colher a mais é teu, né? E eles adiantavam o dinheiro para Roma e depois iam tirar da população. Então era um sistema bastante interessante aí e que causava muitos problemas, né? Bom, agora sim, nós vamos para a parábola do fariseu e do publicano. Você vai entender agora por que Jesus usou a figura do fariseu, que seria uma pessoa muito dedicada à espiritualidade ou à religião, e o publicano, por que ele era tão odiado. Você agora tem o contexto. Lá em Lucas 18:9 está assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, diz Jesus, né, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Bom, está aí o texto, agora nós vamos pegar linha por linha e vamos estudá-la junto com você. Lucas 18:9 diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha, aqui nós vemos Jesus fazer uma distinção muito clara entre religião e espiritualidade, entre moralidade e entre ética espiritual. E para ele fazer essa distinção, ele vai atacar o egocentrismo, vai atacar as pessoas que são egos plenos, né? O orgulho, as pessoas que têm uma consideração de si mesmas distorcida e que fazem grupos que têm percepções coletivas dessa distorção. Tá? Por quê? Porque, voltando aos parâmetros que nós vimos lá no começo aqui do nosso curso, desse encontro nosso, né, naqueles pontos principais, a verdade ela não pode ser colocada fora para o indivíduo no sentido objetivo. Você pode estimular o indivíduo a buscar a verdade. Também a vivência dessa verdade no íntimo de cada um, ela vai ter potenciais que são completamente diferentes. Lembre-se da parábola dos talentos, que um tinha 1 talento, o outro tinha 4, o outro tinha 5. Nós temos o exemplo, por exemplo, exagerado, de alguém que poderia receber 0,25 de talento. E quando a pessoa dobra o talento, 0,25 vezes 2 vai dar meio, 0,5. E aquele que recebeu de nascimento 5, né, vai ter uma ética, até pode ter, até uma moral, até um comportamento muito melhor do que aquele que recebeu 0,25 naturalmente, né, sem precisar de nada. Só que ele não fez nada, não houve uma participação sua, uma decisão sua. Ele é bom naturalmente, ele faz aquilo tudo bem, ele nem sabe por quê, e ele nem dá glória a Deus por isso. Mas aquilo vem da genética dele, como nós explicamos na parábola. Você vai
voltar lá, procure a parábola dos talentos, se você não assistiu. Então, como nós poderemos julgar alguém? Por isso que o Sermão da Montanha diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vocês serão julgados. Ora, se eu tenho lá alguém que tem 0,25 e fez 0,5, como é que eu tenho que julgar o que tem 5? Eu tenho que cobrar ele não pelos 5 que ele tem naturalmente. Ele teria que ter 10. Então, quando o de 5 olha para o de 0,25 ou meio e julga ele, esse julgamento está errado. Então, assim, o que resulta disso? Eu não tenho como confiar, primeiro, em mim mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu serei insuficiente. Eu sei que eu não viverei a verdade integralmente. Eu sei que eu não serei justo integralmente. Eu sei que eu dependerei da graça de Deus, da graça que há no Messias, no amor, na compaixão divina, para que eu realize. Então eu posso ajudar o meu irmão, eu posso indicar para ele, eu posso apontar para ele, mas eu não posso esmagar ele, eu não posso considerar que ele não é nada, porque ele está vivendo isso ou aquilo. Eu não tenho esse direito, eu não sei qual é o contexto dele. Eu posso até apontar para ele que aquilo que ele está vivendo não é o correto, não é o melhor para Deus. E talvez ele possa também considerar que não é o melhor. E talvez ele não consiga fazer nada a respeito. Talvez ele se humilhe em relação a isso e não seja arrogante e prepotente, dizendo que porque ele não consegue fazer, então aquilo é certo, que é o que está acontecendo hoje na sociedade, né? As pessoas estão pegando as maiores distorções e ao invés de humildemente declararem: olha, eu sei que isso não está correto, mas eu não consigo fazer diferente, né? E sofrer as consequências, procurar sofrer as consequências daquilo que pesa sobre ele, né? Do que simplesmente a pessoa arrogar e dizer: não há verdade nenhuma e o que eu faço é tão certo como qualquer um faz. Isso é arrogância e prepotência. A mesma de quem julga erro aquilo que é feito por quem erra. Você percebe como a religião se complica e a moral fica complicada? Por isso que a ética é muito importante. Então Jesus vai atacar quem nessas parábolas? Os que confiam em si, os que acham que estão certos, os que acham que estão corretos, os que acham que são verdadeiros, os que acham que alcançaram a perfeição. Jesus, por que ele ataca essas pessoas? Porque isso é uma inverdade tão grande quanto aquela pessoa que faz o que é errado e que também não admite. Você percebe que as duas versões são completamente doentes e distorcidas? Tanto aquela pessoa que acha que é perfeita e é correta, né, e por isso se coloca acima dos outros, quanto aquele que, pela sua insuficiência, faz o erro e inventa uma teoria humana para dizer que aquilo está correto, como a sociedade hoje muito está fazendo, o politicamente correto e todas as coisas afins aí, que estão trazendo tudo isso à tona para a sua própria condenação, porque as duas atitudes, tanto a do extremista religioso, quanto a da pessoa que afronta a verdade dizendo que não há nenhum parâmetro para ela, as duas não estão bem. Porque essas pessoas estão confiando em si mesmas. Esse é o ponto importante. Ó. Então, e disse Jesus, nessa parábola, uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e por isso desprezavam os outros. Ó, essa visão de que alguém é justo, né, ela está imprópria. O maior homem que Jesus aponta, nascido de mulher, é João Batista. E João o Batista, né, com referência a Jesus, ele diz: ora, eu não sou digno de, nem me abaixando, de desatar as sandálias do homem que eu vou apresentar a vocês como Messias. Isso é humildade, né? Não é falsa humildade, é reconhecimento da sua insuficiência, porque ele sabia que o Messias era o salvador dele, não ele mesmo. E ele era o maior homem nascido de mulher. Então, onde todos nós ficamos? Agora, porque a gente tem a nossa religiãozinha, né? Porque eu dou um dízimo, porque eu faço uma oferta, né? Porque eu jejuo, eu já bato na mesa e exijo de Deus,
coloco Deus na parede, acho que Deus é obrigado a me atender e a fazer aquilo que eu quero, ou então condeno todo mundo e acho que eu estou no céu e os outros estão no inferno. Então, essa atitude é a que Jesus condena, infelizmente, muito do cristianismo tem esse viés, né? Então ele diz, olha, eles se consideravam, eles criam que eles eram justos, e aí eles desprezavam os outros. Então, assim, jamais despreze ninguém, né? Jamais tenha a atitude de desprezar qualquer pessoa. Você procura alertar ela. Se ela não receber, ela fica advertida. Mas você sempre vai ter uma atitude de amor em relação a um possível arrependimento que aquela pessoa possa chegar a ter. Ninguém sabe até que a pessoa morra, né? Aquilo não está selado. Então ele conta, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um publicano, que agora você sabe bem o que é. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores e injustos. Olha aqui o texto, né? Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores e injustos. Então, assim, a glória dele não está no que ele é, né? A glória dele está em ele se comparar com os outros. Esqueça isso. Isso é um caminho diabólico, né? Eu não posso me comparar com os outros. Eu preciso buscar a verdade em Deus e procurar vivê-la da melhor maneira que eu puder. Aí o outro deve fazer a mesma coisa. Eu não devo cobrar do outro. Ah, mas então você não vai apontar, você não vai ensinar? Sim, você pode apontar um parâmetro que também você se inclina a ele e que muitas vezes você também não consegue vivê-lo. Ninguém consegue viver perfeitamente. Como a Escritura diz, aquele que diz que não tem pecado mente e a verdade não está nele, né? Então aqui, ele se compara com os outros, roubadores, injustos, adúlteros, né? Nem ainda com este publicano. Então ele olha para o publicano que está lá no templo, que ele nem conhece, mas ele sabe que é um publicano. E aí ele já faz a sentença dele, já faz o juízo dele. E o que ele diz aqui? Percebe como o texto vai. Eu jejuo 2 vezes, ele se justificando, né? Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele está se considerando correto, justo, perfeito. Então aqui é que esse homem está completamente fora da verdade. Ele não busca o fundamento do amor, da graça e da misericórdia de Deus e ter a visão da sua insuficiência, que é enorme, como a de todo ser humano. Ele busca espezinhar alguém, diminuir alguém para se sentir justo. Ele depende do pecado do outro para que ele ache que ele seja justo. Ele não consegue olhar para si mesmo, ele precisa olhar para o erro do outro, porque ele, na verdade, não consegue encarar o seu próprio erro. Ele quer esconder o seu próprio problema. E qual é a melhor maneira de um grupo ou de uma pessoa esconder-se dos seus problemas? É vendo os problemas dos outros, é apontando os problemas dos outros, é culpando os outros, porque assim eles não têm tempo de olhar para si próprios e isso Jesus condena. E Jesus explica, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E agora, gente? Quem está correto aí? Um homem que vira e não fala nada do que faz do sagrado. Ele não falou que jejua, ele não falou que ora, ele não falou que dá o dízimo, ele não falou que vai na igreja, ele não falou que faz nada. Ele só falou dos erros dele. Ele não quis olhar para o céu, ele não considerou digno de olhar. Ele bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador.
O parâmetro deste homem está voltado completamente para ele. Ele não viu se tinha alguém pior do que ele ali no templo, para ele poder dizer, eu não sou que nem o fariseu, mas eu não sou pelo menos que nem aquele desgraçado ali, eu sou um pouco melhor. Ele não foi buscar essa comparação. Ele olha só, única e exclusivamente para si mesmo, para o seu próprio interior, para a sua própria realidade. E é isso que é a espiritualidade. É nós olharmos para a verdade, para o parâmetro da verdade mais profundo, mais cristalino e o melhor que nós tivermos, e olhar para as nossas misérias, para a nossa impossibilidade, para a nossa dificuldade. E aí então entrarmos no amor, na compaixão, na misericórdia, no carinho, no cuidado de Deus e do Messias, entregando a nossa vida e vivendo a graça de Deus, independente de que nível esteja a nossa realização da verdade. Ela sempre será insuficiente. Nós sempre seremos dependentes da realidade, da verdade do Criador. Nós sempre estaremos em condição de não ter autonomia, de depender dele para que ele nos forme. Só a graça salva. Isto vem pela fé, é um dom de Deus, não é por nenhuma obra para que ninguém se glorie. Então, se você na tua religião está se gloriando, no teu cristianismo você está se gloriando, se você em você mesmo se comparando com os outros está se gloriando, meu irmão, minha irmã, cuidado, isso é um caminho perigoso, que pode te levar a grandes decepções. E o texto diz isso, né? Digo-vos, este que não falou de nenhuma coisa que fazer de bom, só de ruim, viu os seus problemas, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, assim, parece que se você se esvazia do teu ego, né, há espaço para que Deus te preencha, mas se você está com o ego hiperinflado, se considerando pleno, então não tem espaço para Deus dentro de você, nem para a graça, nem para o amor do Messias. Então, esse é a profunda visão de Jesus sobre ética e sobre espiritualidade, diferenciando da moral e da religiosidade, que infelizmente não realizam o homem. Nós, de maneira nenhuma, somos contra a religião nem contra a moral. Ela é um meio de caminho necessário, ela segura a sociedade. Inclusive, o Axio, né, que é aquele período que é descrito pelo filósofo alemão Jaspers, né, que descreve que houve um cinturão de moralidade criado e também de ética, criado ao mesmo tempo em vários países, né, Confúcio, Lao Tse, Siddhartha Gautama, o Buda, Jeremias, Isaías, na Grécia, pensadores que estabeleceram um cinturão que está sendo agora completamente destruído pela nossa sociedade mundial. Está detonando todos os valores da família, os valores daquilo que é humanamente elevado, né? E isso está sendo destruído. Então, vai criar uma consequência terrível. A moral tem um freio, ela tem um caminho necessário. Você muitas vezes passa pela moral para chegar na ética. Você passa pela religião para chegar na espiritualidade. Nós não somos contra a moral nem contra a religião. Nós somos contra você ficar estacionado nela, né? Não é bom você ficar estacionado nela. Apesar de que se isto for o teu melhor, então, na verdade, não somos nós que vamos julgar você, né? Só o próprio Criador, e você vai ter o resultado disso. Mas Jesus alerta, dá esse alerta maravilhoso. Muito bem, então para concluirmos nosso curso, o poder das parábolas de Jesus, nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 78, de 1 a 8. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Olha, então aqui Jesus é um salmo profético, né? Esse Salmo 78 está falando de Jesus. Então nós vamos ler nessa perspectiva do que ele está falando sobre o Messias. Ele diz: escutai o meu ensino. Ensino de quem? Do Messias. O ensino de Ave Elohim Adonai, né? Depois do Messias, que foi o homem que teve a mente para conseguir explicar para nós
através das parábolas. Olha como ela diz isso. Inclinai os vossos ouvidos, se vocês quiserem inclinar. Aí é o parâmetro da verdade que nós falamos, só se você quiser inclinar o ouvido. As palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas. Esse salmo, escrito lá atrás, muito antes de Jesus, já está dizendo como Jesus ensinaria. Proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, que os nossos pais nos têm contado. Por quê? Jesus vai falar de tudo que já está nas Escrituras. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Qual é o testemunho de Jacó? O testemunho de Jacó é Jesus, né? Por que ele é uma testemunha? Do que ele testemunha? Ele testemunha a realidade de Gênesis 1:26. Está escrito lá, é o propósito do Criador. Ele quer formar um ser, formar a nossa vida, à sua imagem e semelhança. Qual é a testemunha disso? Aquele que já realizou. Mas de toda a humanidade, quem já realizou? O Messias foi o único que realizou. Então ele é a única testemunha possível de Deus, né? Por quê? Porque ninguém mais realizou. Ele estabeleceu um único testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que ensinassem a seus filhos. Olha a importância da tradição, de você passar o conhecimento, para que a soubesses a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Olha, nós estamos falando aqui sobre a filosofia do conservador, né? Daquele que encontra uma verdade, que vai estabelecer uma sociedade que funciona porque é correta, porque dá equilíbrio, porque dá harmonia, porque testifica no interior do homem. Então ele conserva aquilo para as próximas gerações, ele ensina e as próximas gerações reconhecem o valor disso e ensinam para as próximas, porque você não vai inventar a roda, você não vai inventar a lei da gravidade a cada momento. Uma vez descoberta ela, você vai ensiná-la e ela vai se provar suficiente. Isso é a base do pensamento que conserva aquilo que é real e aquilo que é verdadeiro e passa para as outras gerações. E aqui ele alerta, né? Tudo isso é para que o homem coloque em Deus a sua esperança, porque ele vai colocar em quê? Né? No universo material que vai desaparecer, no próprio tempo, em filósofos humanos como nós, que também nasceram no ontem e morrem no amanhã, né? Em quem que você vai pôr a sua esperança? A única possibilidade é Yahvé Elohim Adonai, é o Criador, é o Messias, porque eles são a verdade real. Né? E diz então, guarda os mandamentos. Por quê? Porque eles realizam Gênesis 1:26, e que não fossem como seus pais, geração contumaz, rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Olha, a sociedade está toda aí demonstrando isso. Pessoas que desprezam tudo isso, não querem saber, inventam suas próprias realidades, inventam seus próprios parâmetros e vão sofrer as consequências de tudo isso. Mateus 78, 1-8 diz, Mateus 78 não, está lá no livro de Mateus, né, o que estava escrito no Salmo 78. Então Mateus está escrito assim, todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Você vai procurar esse texto em Mateus, é só você digitar aí no Google, aparece facinho para você. Não é o Mateus 78, não existe, né? Acabou ficando do Salmo. Mas é Mateus capítulo, acho que 13, parece. Não me falha a memória, de 1-8. Mas enfim, depois você procura isso, certo? Ele está dizendo de Jesus, né? Jesus falando, olha, se cumpriu o Salmo 78. Eu abri a minha boca em parábolas e eu publiquei coisas ocultas. Por quê? Porque somente do Messias. Ah, mas Moisés não entendeu, Abraão não entendeu, Daniel não entendeu.
Não, plenamente não. Só uma mente humana pôde compreender tudo isso e foi a mente de Jesus. Por isso a gente recomenda o curso As Parábolas, porque ela pode te ensinar tudo isso. As Parábolas de Jesus. Terminamos aqui o nosso curso. O primeiro encontro foi em 16 de junho de 2020 e agora 21 ou 27, agora estamos entregando ela em 26, 27, 28, né? 28 de novembro de 21. Foram 50 parábolas, entre metáforas, comparações, em 69 episódios. E quais foram? A gente vai fazer rapidinho aqui uma lista delas. Sal da terra e luz do mundo, os dois alicerces, os meninos na praça, a casa vazia, o semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor. A rede, coisas novas e velhas, parábolas da boca e do coração, o credor incompassivo, os trabalhadores da vinha, os dois filhos, os lavradores maus, a grande ceia, a pedra rejeitada, as bodas. A figueira como sinal, o pai vigilante, o servo fiel, as 10 virgens, os talentos, o jejum, a candeia, a semente, os escândalos, as riquezas. A figueira seca, os servos vigilantes, a casa e seu fundamento, os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo importuno, o rico insensato, o construtor de uma torre, o rei que vai para a guerra, a figueira estéril. A porta estreita, os primeiros lugares, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, o administrador desonesto, o rico e o Lázaro, os deveres dos servos, o juiz iníquo, o fariseu e o publicano. Todas essas parábolas, todas essas comparações, nós estudamos uma por uma nesses 69 capítulos. Convidamos vocês a buscar os estudos e a ver tudo isso. E aqui encerra-se a nossa apresentação de As Parábolas de Jesus. Agradecemos a sua companhia nesta viagem, esperamos você em outras viagens neste canal e apresentamos aqui o fim. Não perca, o nosso próximo curso vai tratar de os fundamentos da consciência hebraica, os temas mais profundos, mais difíceis, mais complexos. Vai ser um curso incrível e a gente já convida você para esse novo trabalho. Chegamos aqui, agradecemos a tua companhia, esperamos você para as próximas viagens. Aqui é o fim deste trabalho. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, nós esperamos que tudo isso tenha elevado a tua vida, que você possa buscar em Yahvé Elohim Adonai, em Yeshua HaMashiach, do nosso Deus, o Pai, em Jesus o Cristo, a alegria, a paz, o conhecimento, a transcendência, a ética, a espiritualidade, que você realize o teu ser diante desse universo maravilhoso, diante desse propósito infinito. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz do Eterno, do Criador do Universo esteja no teu interior. Até a nossa próxima viagem.